Olá, amados. Esse é o nosso primeiro bate-papo aqui do canal Pare e Pense. Eu sou o Pastor Bruno e nós estamos hoje aqui com o pastor, presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade, Eliseu Patrício. E é uma grande honra nós podemos recebê-lo, pastor. Nós estamos aqui neste momento, neste dia, para podermos compartilhar e conversar a respeito de coisas que são pertinentes à nossa realidade, são pertinentes à nossa sociedade, não é verdade? Verdade. Boa tarde, pastor Bruno, tudo bem? Para mim é uma honra muito grande estar aqui no canal, Pare e Pense, sendo entrevistado por você. E nós vamos conversar hoje algumas coisas importantes que acontecem na nossa cidade e também no nosso dia a dia. Verdade, pastor. O pastor Eliseu é um grande amigo e eu fico muito honrado poder estar fazendo o primeiro programa com o Senhor, o primeiro bate-papo. Muito obrigado, pastor, pela honra, de nós podermos estar aqui junto. Temos caminhado junto, em relacionamento de amizade, e nós estamos aqui nessa tarde falando de coisas que são pertinentes à nossa realidade pastoral e também à cidade de Tupã, que obviamente tem a ver com nosso dia a dia, porque o problema dos nossos membros, das nossas ovelhas, é o problema da cidade e assim por diante. Pastor, eu fiz algumas perguntas aqui, pensei em algumas coisas para que nós pudéssemos conversar. E eu queria então, para que a gente fosse logo aí, para as perguntas, poder perguntar para o senhor aqui. Nós temos vivido um tempo realmente bem difícil. Acho que todos nós concordamos, Um tempo onde o medo faz parte dos nossos pensamentos, ou em algum momento de algum pensamento. Pastor, o que o senhor tem percebido a respeito da ansiedade? O senhor, como pastor, tem se relacionado com muitas pessoas, isso é natural. E como está essa questão da ansiedade nesses tempos de Covid-19? Na verdade, pastor Bruno, falar sobre a ansiedade para nós é muito fácil, mesmo porque nós vivemos ela todos os dias. Tem pessoas que ficam ansiosas por dar uma entrevista assim como eu hoje, por exemplo. É verdade. Tem pessoas que vai fazer uma avaliação, ela fica ansiosa. Se tratando para nós hoje em termos de cristão, na verdade a gente percebe, e lidando com isso todos os dias, a gente percebe que as pessoas estão ansiosas. E vou te dizer por quê. Porque na verdade nós estamos vivendo aí a Covid-19 e foi colocado um decreto para que as pessoas ficassem em casa. As pessoas, elas estão acostumadas com o relacionamento. As pessoas não estão acostumadas a ficar em casa trancado. É verdade. De certa forma, isso tem surgido uma ansiedade nas pessoas. E também acaba refletindo também... Talvez a vida cotidiana foi mudada, é isso? Com certeza. Porque na nossa mente a gente nunca pensou que ia passar por uma situação dessa. Pela história da igreja, eu nunca vi isso. Da igreja se fechar por causa de uma pandemia ou por causa de uma enfermidade. Então tudo isso que nós estamos vendo hoje, para nós é uma coisa nova, é uma coisa recente. E isso traz uma ansiedade para a vida das pessoas. E agora não se tratando só do povo evangélico, mas também de toda a sociedade em si. Porque a pessoa vai ficar dentro de casa e aquelas que estão acostumadas a um relacionamento com pessoas, porque a Bíblia fala de relacionamento, as pessoas não estão acostumadas com isso. E isso acaba gerando essa ansiedade nas pessoas. Por exemplo, recentemente eu fiz o culto de Santa Ceia, aquele culto relâmpago. Tem pessoas que estão chorando da igreja, porque nunca viveu isso. A pessoa acostumada com aquele culto de 2 horas, 1h30, você louvar a Deus, após o culto tem aquele relacionamento, aquele bate-papo, aquele abraço, aquele beijo, e não tem mais isso. Então isso acaba gerando na vida das pessoas essa ansiedade. Pastor, o senhor acha que nós somos tirados da nossa zona de conforto, do nosso cotidiano. O senhor acha que ser tirado da zona de conforto, isso gera ansiedade, isso tem aumentado a ansiedade? Eu acredito que sim, porque, inclusive, pastor Bruno, a gente tem que orar até pelos líderes religiosos, os pastores. Por exemplo, essa semana eu conversei com um pastor e ele estava preocupado, porque pastor gosta de gente, pastor gosta de estar perto de pessoas. E principalmente os líderes nesta época, eu não vou dizer todos e nem a grande maioria, mas alguns, têm vivido essa ansiedade.
É verdade. Pelo fato de ficar em casa e não ter esse contato direto com o membro, né? Então, isso é tirado de repente de nós, nos faz falta. E aí traz aquela preocupação. Mas o grande problema da ansiedade é mexer com o psicológico, né? Quando mexe com o psicológico humano, quer dizer, você deixa de fazer algumas funções que até então você estava acostumado a fazer. E agora você já não está fazendo mais. Isso gera em você. Não é uma decisão que a população tem tomado. Sim. É algo que está sendo imposto. Exatamente. Por necessidade ou não, né? Nós não conhecemos algumas coisas que acontecem aí, né? Na questão política, na esfera política, mas realmente nós temos vivido um problema e aquela ansiedade que já fazia parte da sociedade, uma ansiedade que fazia mal para a sociedade, hoje a gente percebe que ela está mais aflorada, né? Exato, exatamente. Pastor, esses dias eu falava a respeito de algumas coisas, estava ministrando ali para alguns jovens, e eu falava a respeito de algumas coisas que mudaram no mundo nos últimos 10 anos, 20 anos. Se a gente colocar os últimos 50 anos, a mudança foi drástica. Mas vamos falar dos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, a mudança já foi muito grande, né? Eu vejo por mim, pela minha própria vida, quantas coisas mudaram, como a tecnologia chegou, como a globalização chegou, como a ciência chegou. Apesar da ciência ter sido colocado em prova, em xeque, e não saber como lidar com essa situação, né? E a própria ciência tendo que recorrer à fé para poder se sustentar num momento como esse, isso é muito interessante, quem sabe a gente fala sobre isso qualquer dia aqui. Mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, a única coisa que não mudou em todo esse processo de mudança global é a necessidade do ser humano por um ser humano, não é verdade? Como o senhor falou, hoje a gente entende com muito mais atenção aquela questão da comunhão da igreja. Exato. Hoje nós entendemos com muito mais atenção aquela questão do nosso relacionamento em casa, por exemplo, da questão de visitarmos os nossos pais, né? Eu vejo tantos filhos dizendo que não podem visitar os seus pais porque estão na zona de risco, que vão e ficam ali olhando para os pais na calçada de suas casas. Então a gente vê que realmente há uma mobilização no sentido de olhar para aquilo que realmente importa, que é a família, que são os relacionamentos humanos. Essa questão do relacionamento ela é muito importante, isso é bíblico, né? Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, ele chamou os seus 12, os 12 discípulos. Para quê? Para um momento de comunhão, para um momento de estar junto. E na verdade o que a igreja tem vivido nesses últimos tempos é exatamente isso. E a igreja precisa pregar isso novamente com mais força. Esta questão do relacionamento de pessoas para com pessoas. Mesmo porque isso foi o ministério de Jesus. O senhor acha que a igreja precisa... Porque a igreja já faz esse papel. Sim. Ela prega a relação humana, ela prega alguns princípios. Mas o senhor acha que ela precisa o quê? Intimizar isso? Trazer para o íntimo? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a igreja, eu vejo dessa forma, que a igreja talvez perdeu um pouco esse elo, né, de comunhão. Por quê? Hoje nós estamos vivendo aí uma nova descoberta das igrejas hoje, que é a questão dos cultos domésticos, ou até mesmo célula. Correto. A igreja aplicou esse sistema de célula hoje para quê? Justamente para resgatar isso. E tem funcionado muito. E tem funcionado. Porque hoje a pessoa vai para a igreja, acabou os cultos, elas vão embora. Entende? Não tem um relacionamento. Não tem esse Elas já relacionamento. estão com fome, né, pastor? Exatamente. Até a gente poderia dar uma sugestão, como líderes religiosos que somos. Pessoal, por favor, vai para os cultos, vai jantado, por favor, né? Pelo menos eles podem terminar, não é verdade, pastor? E eles podem dar um abraço na gente, esperar um pouquinho, né? A fila que às vezes forma para a gente poder dar um abraço gostoso, e eles podem ter um momento ali, realmente, de intimidade, que a gente possa olhar nos olhos deles e ver que eles estão bem, ou ver que eles estão tendo alguma necessidade. Então eu falo assim, esse sistema célula ajudou muito e está ajudando muitas igrejas. Tanto é que as grandes igrejas hoje estão crescendo. Sim. Justamente porque estão usando esse sistema, e é um sistema maravilhoso. As pessoas precisam de atenção, né? Exatamente, de você um ir na casa do outro, né? De buscar o conhecimento, o relacionamento um de outro, e isso acaba agregando justamente na igreja. E é um relacionamento alicerçado em cima de princípios que realmente são saudáveis, né? Um relacionamento descomprometido de qualquer relação que possa ser prejudicial à saúde do outro, à vida do outro, né? Não tem nenhum interesse
senão com que aquela pessoa vá bem, seja alguém melhor, tenha a sua família mais saudável, né? Essa é a proposta. Tem até um CD evangélico, pastor Bruno, não sei se você já ouviu, com o cantor Daniel de Souza, Fruto do Espírito. E ele canta exatamente essa canção que fala a respeito, né, da comunhão. Que bacana. Né? E é um CD maravilhoso, você não ouviu, né? Daniel de Souza, Fruto do Espírito. Né? O nome da música é Comunhão. Tremendo. O dia que você escutar essa música, você vai querer cantar todos os dias na sua igreja, porque retrata exatamente isso que nós precisamos viver hoje na igreja com mais intensidade. Não que a igreja não tenha feito isso, a igreja tem feito, né? Só que às vezes isso fica mais para o pastor, né? E às vezes o pastor tem que... Talvez o senhor está dizendo que a gente entrou no automático. Exatamente. E aí a gente chega, vive ali aquelas circunstâncias, vai embora, se coloca como uma posição de cumprirmos a nossa obrigação religiosa da semana. Exatamente. E a gente não aproveita daquilo que realmente Jesus deixou de melhor. Exatamente. Que é podermos ser íntimos e conhecer do outro, né? Exatamente. E com isso a igreja vai crescendo, né? A igreja vai amadurecendo. Porque é muito comum quando alguém chega na igreja e ele é bem recebido, que você dê atenção para ele. O camarada volta. Com certeza. Né? Eu vou voltar naquela igreja porque o meu filho foi bem recebido, a minha família foi bem recebida. Recebi um abraço. Exatamente, o abraço, a comunhão, então eu gostei e volta. Que bom. Então a igreja precisa resgatar isso. Vamos lá, vamos a mais uma pergunta. Bom, antes de eu fazer essa pergunta, é importante dizer, né, neste momento que nós estamos enfrentando, nós temos aqui o álcool em gel, né, pastor? Passa um álcool em gel. Tem a máscara, né? Tem a máscara. Passa um álcool em gel, né? Vai ficar bom, né? Nós temos aqui um álcool em gel, nós temos que tomar toda a prevenção, né? Temos todo o cuidado, que as pessoas em casa possam ter todo o cuidado também, se prevenindo. Nós temos aqui a máscara, né? A importância de usarmos a máscara para não proliferarmos esta pandemia. Também temos os decretos que exigem a máscara. Nós estamos aqui, né, com mais de 1,5 metro, que é a medida orientada pelos órgãos de saúde, né, pastor? É importante a gente dizer para o pessoal também que nós devemos nos cuidar nesse momento, não é verdade? Exatamente. E, inclusive, existem algumas igrejas que já voltaram aos seus cultos, né? E eles estão seguindo a regra, né, da saúde. Isso é muito importante, né? Algumas igrejas já voltaram aos seus cultos. A igreja precisa ser referência de exemplo para a sociedade. Exato. E sempre foi, na verdade, né? Sim. Sempre foi. Às vezes alguns que não acreditam nisso, mas a igreja ela tem o seu papel fundamental na nossa cidade e também na questão, enfim, literal da cidade, né? Porque pastor, a igreja tem ajudado muito. Imagina uma sociedade sem igreja. E eu não estou colocando aqui só a igreja evangélica, não. Estou colocando a igreja de Cristo, a igreja que tem princípios. Imagina uma sociedade. Se hoje nós vivemos um problema social terrível, vivemos um caos social e não tem a ver com a pandemia, isso já vem de muitos e muitos anos, imagina se a igreja não está instituída, pregando aquilo que prega, que são os princípios que alicerçam a família como prioridade. Não é verdade? Existem alguns princípios bíblicos, pastor Bruno, que é muito interessante. Aquela passagem bíblica que lá em Gênesis, né? Aquela promessa que Deus fez para Abraão, dizendo a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E recentemente a gente viu aí, né, o presidente Bolsonaro falando a respeito de Israel e até apoiando, né, Israel. E aí eu lembro dessa passagem, porque no ano de 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha, ele deu o voto Minerva, dizendo que Israel seria uma nação. Então eu percebo que de lá para cá, embora todos os problemas que nós estamos vivendo no Brasil, o Brasil tem sido abençoado. Eu acredito nisso, entende? Então a mão de Deus está sobre o Brasil. E a igreja, mais do que nunca orando, tudo isso soma, tudo isso contribui para o crescimento. É isso mesmo, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Pastor Eliseu, meu amigo, mais uma pergunta. A forma de atuação e os sentimentos, as atitudes dos nossos políticos, e eu estou falando no geral, tem ajudado ou não a essas pessoas conterem suas ansiedades? Então, a pergunta é bem simples. Os nossos políticos têm sido bênção? Têm gerado tranquilidade para as pessoas ou eles têm gerado mais ansiedade? O que o senhor pensa a respeito desse assunto? Olha, e um assunto pertinente, né? Porque nós estamos próximos aí de eleições, né? Sim. Aqui é o canal chamado Pare e Pense, tem esse propósito, para que nós possamos parar
e pensar sobre questões que na correria do dia a dia a gente não consegue pensar, não é verdade? Olha, pastor Bruno, falando a respeito de política, eu vejo o seguinte... Política e ansiedade, né? São política duas coisas... e ansiedade, são duas coisas muito pertinentes que a gente... Nesse momento, né? Para esse momento eu acho que deve ser falado de certa forma. Mas eu vejo assim, a nível de presidência, nós estamos aí com o presidente Bolsonaro, que ele está fazendo um bom trabalho, né? Eu acredito nisso. Todos nós concordamos com isso. Mas você percebe que existe aquele jogo político, né? Uns querem prender para cá, outros querem prender para lá, mas o Bolsonaro ele está ali na linha, né? Levando aquilo que ele propôs e a gente percebe que ele está a favor do povo. Né? O que é muito interessante para nós é que ele defende princípios que são reais, verdadeiros, e que nós também defendemos como pastores, líderes religiosos e aqueles que acreditam na Bíblia, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então eu falo assim, se a gente olhar do presidente para baixo, que seria governadores, prefeitos e até os próprios vereadores, a gente percebe que existem algumas coisas que ficam a desejar. Porque na verdade, o governador ou o prefeito, ou até mesmo os vereadores, eles têm que governar para o povo. E você percebe que há aquele jogo político em que as pessoas querem governar para si mesmo, para os seus próprios interesses. Talvez para se manter no poder? Sim, é a mesma Estado coisa social, assim. talvez? Também, mas eu vou até mais longe. Tem um querendo se dar bem mesmo no meio político. Porque ele fala, agora a hora é a minha, talvez eu ficar rico, né, de eu crescer na vida financeiramente, então esse é o meu momento. Então ele deixa de pensar no povo para pensar em si só. E aí vem as barganhas políticas, que acaba favorecendo esse ou aquele. Quantas pessoas têm sofrido, né? Exatamente. E o povo sofre. A gente vive essa realidade diariamente, né? Nós podemos falar a respeito do sofrimento porque nós vivemos diariamente no nosso ministério, no nosso pastorado, com pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo, que não têm proposta nenhuma ideológica de ter uma vida melhor. A única esperança que eles têm realmente é na proposta de Cristo eterna. Mas uma proposta para esse tempo ela não existe. Exatamente. Né? Não, e é difícil para nós, como lideranças, podermos administrar isso. Né? Porque não há perspectiva. E quando você vê as pessoas na rua, quando você anda, as pessoas falando que não querem saber de política, é exatamente isso, porque elas já estão cheias disso. Talvez promessas. Elas vê, né, esses governadores, prefeitos, vereadores, que poderiam fazer muito mais pelo povo, de cuidar do povo. Porque pelo menos é isso que a Bíblia diz, né? Que aquele que governa debaixo da autoridade de Deus e que tem os princípios, Deus vai abençoar. Sim. Então você percebe o seguinte... nação, exatamente. Cidade, então você percebe que os políticos eles poderiam se achegar mais ao povo. E com certeza ele vai ficar 2, 3, 4 mandatos se ele fizer um bom trabalho. Só que eles não olham para esse lado. O senhor acha que talvez eles deveriam conhecer a realidade dos problemas? Com certeza. Porque hoje eles olham superficialmente para os problemas, né? Com certeza. E eles tratam os problemas, eles remediam os problemas, né? Nós podemos usar até uma expressão talvez aí com analgésicos, né? E não tratam, né, realmente o fruto do problema, aquilo que gerou o problema. Exatamente. E aí a gente vê uma sociedade sem esperança. E quando você vê uma sociedade feliz, e isso retrata exatamente na pessoa do Bolsonaro, porque houve uma comoção, né, em favor dele, porque o povo já estava cheio daquela velha política, né? Você me serve para me te servir, ou você me serve e depois eu te sirvo. O povo está cansado disso. Então o povo quer um governante que realmente pensa, deixa de pensar em si só e pensa no povo, pensa na cidade, pensa na saúde, pensa no próximo, pensa naquele que está ao lado, né? E infelizmente, eu digo infelizmente porque é só na área da política que nós vamos conseguir essas coisas, né? Porque graças a Deus nós temos o Evangelho e a igreja tem feito o seu bom papel na sociedade. Graças a Deus a igreja ela não depende em si de política, né? Ela tem os seus próprios recursos e os próprios membros mantêm a igreja. Mas por quê? Porque ela acredita dentro de si que através da palavra de Deus traz mudança para o seu interior. Então quando eu falo assim que a igreja não depende da política, é no sentido de que realmente, financeiramente, nós não dependemos, né? Agora, por outras coisas a gente depende. É interessante que quando nós trazemos a pessoa para a proposta de Cristo e nós conseguimos orientar
daquilo que Cristo um dia projetou para a vida dela, dos planos e projetos de Deus. E aquela pessoa começa a trazer aquilo como verdade. E aquilo que era desesperança, aquilo que era tristeza, que era depressão e tantos outros sentimentos ruins, e nós começamos a preparar essa pessoa para viver socialmente uma nova vida, ela se depara com todos os problemas sociais gerados pela política. Exato. E aí ela não consegue caminhar. E aí vem toda a frustração, vem a depressão, se levanta inclusive contra a religião. Esse é um problema que a gente está enfrentando como líderes religiosos hoje, né, pastor? Exatamente. Eu acredito assim, às vezes o pessoal fala em recessão, fala em declínio em termos de governamental. Eu penso dessa forma. Eu acho que o governo é uma máquina que ele jamais vai quebrar. Recentemente a gente teve uma situação nos Estados Unidos que guerreou contra o Iraque. Você lembra o que as pessoas diziam? Que os Estados Unidos ia quebrar? Você viu os Estados Unidos quebrado? Não, realmente não. Não acontece. Eles estão vivendo um problema. Por quê? Em função da pandemia. Porque os recursos que o governo tem através de como é que seria a palavra? De imposto que nós temos no Brasil, nós pagamos imposto todo dia. Então, quando você alimenta a máquina que é o governo, isso não vai faltar dinheiro. E por que o dinheiro apareceu agora? Por causa da pandemia. Né? E são equipamentos caros. Da onde que surgiu esse dinheiro? Então você percebe que dinheiro o governo tem. O que falta é verdadeiro amor pela comunidade, pelas pessoas, e aplicar na pessoa. Talvez pessoas bem intencionadas. Exato, porque as pessoas... Porque capacitadas, nós temos muitas pessoas capacitadas. O problema é as intenções desses capacitados. Uma gestão porque pública... quando você pega um valor na mão para você digerir isso em meio à sociedade, se você tiver uma visão certa, numa visão de ajudar, Deus, a gente acredita nisso, Sim. que Deus prospera. Isso aconteceu com José, aconteceu com tantos homens da Bíblia que tinham o mínimo, e desse mínimo Deus fez crescer. Então aí vem a fé. Sim. Então aí eu falo para você, quando nós temos lá um governador, ou um presidente, ou um vereador, que governa debaixo da autoridade de Deus, não tem como Deus nos abençoar. Porque Ele está pensando no povo. E uma das formas de Deus abençoar é quando você pensa no próximo. Só dessa forma. Só dessa forma. Bom, pastor, nós já estamos encerrando, né? O nosso Mas tá tão bate-papo. É uma pena, né? É tão gostoso a gente poder estar aqui, estar junto. Realmente é muito bom. Eu quero fazer uma última pergunta e nós já vamos encerrar, né? Nas próximas semanas eu voltarei aqui com outras pessoas, né? De vários nichos da sociedade, de várias pessoas realmente que fazem parte, para que a gente possa ouvir muitas opiniões a respeito daquilo que nós tratamos aqui, de problemas que são cotidianos, que são diários, ansiedade, religião, política e tantas outras questões, né? Questões econômicas, né? Que interferem na nossa vida. Mas vamos lá, vamos para a última pergunta. Uma pergunta até um pouco polêmica, sabe, pastor? Porque eu fui educado religiosamente, não podendo falar de algumas coisas. Porém, em determinado momento da minha história, da minha caminhada cristã, eu confesso que eu tive verdadeiramente um encontro com Cristo. Um Cristo que me libertou, que me capacitou, que me preparou a pensar sobre muitas coisas. E em função desse Jesus é que eu estou aqui, nesse momento, com o Senhor, falando a respeito de coisas, de um programa, de um canal que diz pare e pense. Para que a gente possa pensar, né? Para que a gente não seja direcionado como gado levado ao matador. A Bíblia fala sobre isso, né? A respeito de Cristo. E nós não podemos ter uma reflexão a respeito do que nós queremos para a nossa vida. Então a pergunta é, política e religião caminham juntas? É uma pergunta realmente bem interessante, né? Porque quando a gente fala sobre isso em alguns meios religiosos ou em meios políticos, a gente vê muita dificuldade das pessoas discutirem a respeito desse tema, não é verdade? Por exemplo, eu vejo por um lado positivo que política e religião, elas caminham junto. Mesmo porque, se você for olhar dentro dos nossos próprios ministérios, já existe política, né? Agora, existe aquela política na direção de Deus e aquela política fora da direção de Deus. Talvez o que não caminhe junto e as pessoas então não tenham entendimento, porque toda visão política que nós temos é aquilo que nós assistimos na televisão ou vivemos no nosso dia a dia. Exatamente. Então talvez, eu não sei, vou colocar aqui uma questão para que a gente pare e pense, talvez o que nós estamos vivenciando hoje não caminhe junto com a religião. O que o senhor acha? Exatamente. Mas a proposta política que nasceu lá na Grécia para cuidar
né, dos pequenos polos, né, das pequenas polis, para cuidar melhor da sociedade, ela se alinha totalmente, porque a religião é o quê? Cuidar de pessoas, né, pastor? Cuidar de pessoas. Então esse mal que nós estamos vivendo da política hoje, de certa forma ela é mal vista, não só pela sociedade, mas também pela igreja. Por causa do mal do coração do ser humano, do homem em si. Mas a política ela é bem favorável para nós, né, hoje. Porque ela é necessária. Necessária, né? Porque se você for olhar em toda a Bíblia, você vai ver homens de Deus que foram políticos. Né? E até mesmo aqueles que eram, quando conheceu o Evangelho, eles foram mudados. Sim. Os seus corações foram transformados para viver coisas boas. Resultado. Você não vê o resultado? Em prol das pessoas. Exatamente. Você não vê lá José, por exemplo? José foi um político nato. Né? Porque ele já era político antes de ser político. Três reis ele governou como exatamente. político. Como e ele tinha a visão de Deus. Agora, olha que interessante. Quando Deus constituiu os reis, a Bíblia ela vai fazer questão de dizer que tal rei, ele foi bom aos olhos de Deus. Mas quando o rei era mau, a Bíblia também faz questão de dizer que tal rei foi mau aos olhos de Deus. Isso significa que o rei que andava na visão de Deus, para cuidar do povo, para zelar de uma nação, ele era bem sucedido, ele era abençoado. E o rei que não tinha isso, automaticamente ele era mal visto pelo próprio Deus e também pela sociedade. Na verdade, aquele que não obedecia os princípios de Deus, a lei de Deus, ele era mal visto, ele gerava realmente uma grande dificuldade e ele gerava uma desigualdade social. Exatamente. Não é verdade? E essa desigualdade social levava o quê? A proposta totalmente contrária daquilo que Deus tem para nós, para a nossa sociedade, que é gerar uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade misericordiosa, solitária. Exatamente. Coisas que a gente não tem visto, né, pastor? Exatamente. Sabe uma coisa que eu pensando esses dias, muito interessante? Porque a gente tem visto em algumas mídias, televisionadas e outras mídias, que nós estamos vivendo um momento onde a solidariedade está aflorada. Nós vemos pessoas fazendo lives, arrecadando milhões em prol de outras pessoas, isso é muito bom. Se realmente esse recurso chegar às pessoas que têm necessidade, isso é maravilhoso, não é verdade? Mas eu particularmente, atuando em algumas ações sociais que nós temos por hábito dentro do Ministério Ágape, do qual eu sou pastor, eu tenho visto a grande dificuldade das pessoas se solidarizarem, sabe? E aí um grande exemplo disso é quando nós tivemos o primeiro indício desta pandemia no nosso país. A gente ia no supermercado, a gente já via que cada um por si... Sabe como é que eu vejo isso? Por exemplo, aquela passagem bíblica que fala da dracma perdida, que aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa, e quando ela acendeu a luz e ela achou a dracma, o que ela fez? Ela se alegrou. Ela se alegrou. Em segundo lugar, o que ela fez? Ela chamou os amigos. Então eu estou empregado na igreja o seguinte, irmãos, quando você ganha uma bênção, ou quando você é abençoado, em todas as áreas, você tem sempre que olhar para o próximo. Porque de certa forma, aquilo que você recebe de Deus, você tem que abençoar alguém. Entende? Sim. Então na nossa vida social é a mesma coisa. Porque tudo aquilo que nós recebemos, seja com dinheiro, seja com saúde, ou seja lá que for, né, isso é bênção. E nós temos que compartilhar isso com o próximo. Entendeu? Eu acho que a palavra é essa, compartilhar. Quando houver esse compartilhamento das pessoas para com as pessoas, nós vamos ver um mundo melhor, vamos ver uma cidade melhor, uma cidade mais justa e uma igreja muito mais sólida, muito mais abençoada. Pastor, na verdade, o senhor tem comentado sobre essa solidariedade, sobre se fazer pelo outro, e eu concordo plenamente. A vida cristã está pautada nisso. Mas o senhor não acha que os nossos líderes, e aí eu estou falando no modo geral, eu não estou colocando aqui só os políticos, eu estou falando no modo geral. O senhor não acha que essa solidariedade ela precisa partir do coração, da liderança, daqueles que são formadores de opinião? O que o senhor acha sobre isso? Com certeza. Os nossos líderes hoje, primeiro, nós no Conselho do Pastor, nós estamos buscando essa unidade primeiro com os líderes, né? E você percebe que é um tema muito difícil de se lidar com ele, porque você percebe que um pensa de uma forma, outro pensa de uma outra forma, e você acaba se desgastando isso, né, fisicamente e espiritualmente. Mas nós estamos buscando esta unidade. E primeiro buscar a unidade entre nós, pastores, ministros, né? Então a responsabilidade está maior sobre nós.
consolidar um sentimento, um pensamento. Exatamente. Né? Viver uma atitude que se alinhe com o propósito de Deus. Exatamente. E a partir daí poder gerar isso para a vida de outras pessoas. Exatamente. Né? Agora, como é que eu vou passar algo para o meu membro, né, para a minha igreja, se de repente nós pastores não estamos vivendo isso? É verdade, isso é um problema muito sério. É um problema. É por isso que em alguns momentos, Então, todos, a igreja então está até eu desacreditada. acredito que no meio político também é a mesma coisa. Porque aquela hora eu estava falando questão dos reis, que o rei era bom ou o rei era mau. Naquela época já havia corrupção. Muita E corrupção. quando você estuda a história dos reis, né, um ponto fundamental, que eram 15, Sim. 9 foram contra a vontade de Deus e apenas 6 foi a favor de Deus, e nem por isso o povo deixou de adorar e buscar a presença de Deus. É verdade. E Então, Deus sempre trazia o livramento. Exatamente. Sempre Deus levantava sempre uma traz o pessoa livramento. para poder realmente ser a referência à voz de Deus, não é verdade? Inclusive tem até, eu sei que nós estamos dentro do horário aqui, em rápidas palavras, tem uma passagem bíblica, segundo o livro de Reis, no capítulo de número 2, verso 7, que fala a respeito de Samaria. Que Samaria foi cercada, né? Sim. Foi sitiada, né? E havia um profeta chamado Eliseu, que não sou eu, tá? Mas havia outro profeta Eliseu, né? E em meio àquela dificuldade, em meio àquela crise que eles estavam vivendo, até de fome, porque a Bíblia vai dizer que as próprias mães matavam os seus filhos para se alimentar, mas naquele momento havia um profeta de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, Bruno, hoje, nesta hora? Nós, como igreja, estamos aqui como profeta de Deus e profetizar num tempo de pandemia. É isso mesmo. Porque se nós ficarmos em casa, os nossos povos vai ficar ansiosos. Com certeza. Vai criar enfermidade de depressão, ou até querer tirar a sua própria vida, justamente porque estão em casa presos. Se Deus nos criou para o relacionamento. Então nós, como pastores, como ministro, nós temos que aprender a profetizar nesse tempo na vida A das sociedade pessoas. precisa de referências. Exatamente. Referências que gerem, né, que direcionem para que elas vivam uma vida que realmente vale a pena ser vivida. De princípios que satisfazem os seres humanos, né? Exatamente. A gente vê as mídias vendendo automóveis, vendendo tantas coisas. E a gente sabe que depois que você comprou um automóvel novo, você já começa a pensar no próximo. O prazer ali é momentâneo. Mas quando você vive uma relação pautada nos princípios de Deus, a saciar do nosso ser, ele é completo. Né? Ele é permanente. Né? Então a gente se sente satisfeito. E o problema da sociedade é que é uma sociedade insatisfeita, né, pastor? Verdade. Mas nós vamos trabalhar, orar, nós vamos pedir a Deus, nós vamos profetizar aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, para que a gente possa realmente mudar esse contexto, não é verdade? É verdade. Que bom. Pastor, que alegria poder recebê-lo. Amém. Primeiro bate-papo aqui do canal Pare e Pense. Estamos aqui com o pastor Eliseu Patrício, nós estamos encerrando. E eu quero, amados, deixar o convite para que todas as quintas-feiras você possa estar aqui conosco no canal. E também nas minhas mídias sociais, pastor Bruno Marquesi, no Facebook, Instagram e todas as outras mídias que hoje temos à disposição. Pessoal, então fica aqui o convite e nós então encerramos nesse momento. Considerações finais ao pastor Eliseu, para que ele possa então deixar o seu abraço. Eu quero agradecer, pastor Bruno, por esse convite muito especial, né? Me alegrei bastante por estar aqui, falando alguns assuntos pertinentes da nossa cidade, num todo também do Brasil. E quero agradecer por esse momento de comunhão, de compartilhamento, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e as demais pessoas que vão estar aqui juntamente com você, sendo entrevistada por você, através desse canal que eu creio que vem para somar e abençoar muitas pessoas, tirar algumas dúvidas que precisam ser tiradas, não é verdade? E para nós é uma alegria saber que tem um canal aí abençoador, né? O canal Pare e Pense, para abençoar nossas vidas, e eu acredito nisso em nome de Jesus. Obrigado, pastor Eliseu, uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco. Amém, o prazer é todo nosso, Deus abençoe. Este foi o primeiro programa Pare e Pense. Não se esqueça, todas as quintas-feiras estaremos juntos com entrevistas fantásticas como essa, falando de assuntos que são totalmente pertinentes à nossa vida cotidiana. Pare e pense, meu amado, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e
clicar no sininho para receber notificações a respeito do nosso canal. Muito obrigado a todos. Pare e pense.